Oi galera, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Larissa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre função. Pessoal, nós dizemos que uma função nada mais é do que uma relação, em que cada elemento de um conjunto vai se relacionar com o único elemento do outro. Por exemplo, eu tenho aqui a função f de a em b. O que isso significa? Significa que cada elemento do conjunto A vai se relacionar com o único elemento do conjunto B. Nós definimos aqui os elementos do conjunto B, a gente pode chamar de f de x ou y, tá? Então, para ser função tem que ser relação, em que cada elemento de um conjunto vai se relacionar com o único elemento do outro. Por exemplo, observe os conjuntos A e B. Devemos associar cada elemento de A ao seu triplo de B. Pessoal, eu tenho aqui o exemplo de uma função. Por que é uma função? Porque cada elemento do conjunto A está se relacionando com um único elemento do conjunto B. Se vocês observarem, não tem nenhum elemento de A sobrando, ou seja, cada elemento de A está ligado com um elemento de B e não tem traição. O que seria não ter traição? Não tem duas flechas saindo, por exemplo, do -2 e indo em dois valores aqui em B. Então, a gente diz que para ser função não pode existir traição. Então, A tem que se relacionar com o único elemento de B. Além disso, pessoal, não pode ficar ninguém sozinho no conjunto A, beleza? Aqui nós temos domínio, imagem e contradomínio de uma função. Então, eu tenho aqui o conjunto A com elementos 2, 3 e 5 e o conjunto B com elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. O que eu tenho nesse caso? Que o domínio da função vão ser os valores do conjunto A. Então, quem são os elementos do domínio? 2, 3 e 5. O contradomínio da função vão ser os elementos do conjunto B, todos os elementos que estão dentro do conjunto B. Então, contradomínio 0, 2, 4, 6, 8, 10. E a imagem da função, nós dizemos que são os valores que y realmente assume. Por quê? São os valores em que a flecha saiu do A e atingiu aqui o B. Então, faz parte da imagem dessa função 4, 6 e 10. Pessoal, em relação à raiz de uma função, nós temos o seguinte. A raiz da função é o número do domínio que faz com que a imagem seja igual a 0. Então, nesse exemplo, quem que é a raiz da função? É o número 2 aqui. Por que é o número 2? Porque o 2 atingiu o B ali em 0, ou seja, o x do domínio atingiu o y igual a 0. Então, raiz da função é todo elemento do domínio que atinge o contradomínio em 0. Análise da representação gráfica de uma função. Pessoal, para que um gráfico represente uma função, o que nós temos que ter? Cada valor do conjunto A tem que atingir um único elemento do conjunto B. Então, todos os elementos de A têm que ter uma única correspondência com os elementos de B. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o exemplo de um gráfico de uma função. Porque cada elemento de A, se vocês observarem, está relacionado com o único elemento de B. Nós dizemos, pessoal, que o eixo x está relacionado com o domínio da função e o eixo y está relacionado com a imagem da função. Então, para que um gráfico represente uma função, a gente tem que ter esse esquema de que cada valor do domínio vai atingir um único valor no contradomínio. Beleza, pessoal? Determinação do domínio de uma função real. Gente, quando nós vamos determinar o domínio de uma função, nós temos que analisar essa função. Por quê? Pode ser que exista alguma restrição nisso. Por exemplo, eu tenho aqui, se eu tenho frações, eu tenho que tomar cuidado com a condição de existência de uma fração. Qual seria a condição de existência de uma fração? Denominador tem que ser diferente de 0. Então, nesse caso aqui, eu tenho a função f de x igual a 1 sobre x. Nesse caso, galera, o que eu tenho? Que o domínio são todos os reais, com exceção do 0. Por que com exceção do 0? Porque não existe divisão por 0 no denominador. Então,
essa notação dos reais com um asterisco indica que são todos os reais, exceto o número 0. Outro exemplo aqui, pessoal, quando a gente tem que a função possui uma raiz quadrada. Lembrem que não existe raiz quadrada de número negativo pertencente ao conjunto dos números reais. Então, o que eu tenho nesse caso? Que o domínio, por exemplo, f de x igual a raiz quadrada de x, o domínio vão ser todos os x pertencentes aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a 0. Então, domínio vão ser todos os reais positivos, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Galera, em relação à função crescente e decrescente, nós temos o seguinte. Nós dizemos que uma função é f de a em b é crescente, C e somente C, para todo x e y pertencente a A, ou seja, para todo x e y pertencente ao domínio da função, se o elemento x é menor que o elemento y, então o f de x tem que ser menor que f de y. Por exemplo, f de x igual a 3x menos 1 é o exemplo de uma função crescente. Se a gente for olhar o número 3, que é o coeficiente angular dessa função, nós temos que o 3 é um número positivo. Então, isso indica que essa função do primeiro grau é uma função crescente. Agora, quando que ela vai ser decrescente? Se para todo x e y pertencentes a A, ou seja, o domínio da função, se x for menor que y, então f de x vai ser maior que f de y. Observe, pessoal, que houve uma alteração aqui na desigualdade. Por exemplo, eu tenho aqui uma função do primeiro grau, tá? Em que essa função é decrescente. Se a gente for olhar o menos 2, que é um número que multiplica o x, ele é um número negativo. Então, quando a gente tem uma função do primeiro grau, ela vai ser decrescente quando o coeficiente angular, nesse caso menos 2, é um número negativo. Paridade de uma função. O que isso significa, pessoal? Significa quando uma função vai ser par e quando uma função vai ser ímpar. Nós dizemos aqui, seja A um conjunto tal que x pertence a A, então menos x também pertence a A. Se um elemento x pertence ao conjunto A, um valor negativo, menos x, também vai pertencer a ele. Então, tendo aqui a função f de a em b, nós temos o seguinte. A função f ela vai ser par se f de menos x é igual a f de x. Então, a função vai ser par se f de menos x é igual a f de x para todo x pertencente a A. Gente, analisando o gráfico aqui de uma função par, nós vamos ter que ele vai ser simétrico em relação ao eixo y. Então, aqui eu tenho o gráfico de uma função de segundo grau. Nós temos que essa função é par. Analisando o gráfico aqui, todos os pontos eles são simétricos em relação aqui ao eixo y, tá? Então, ela vai ser par se f de menos x é igual a f de x. Quando é que uma função vai ser ímpar? Quando f de menos x é menos f de x. Então, se eu troco o elemento x por um número negativo aqui, se isso resultar menos o valor da função, ela vai ser ímpar. Nós temos, nesse caso, pessoal, que o gráfico é simétrico em relação à origem. Então, eu tenho que a função 2x é uma função ímpar. Nós, analisando aqui esse gráfico, pessoal, nós temos que ele é simétrico em relação à origem aqui do plano cartesiano. Agora, pessoal, em relação ao tipo de funções, quando que uma função ela é injetora, bijetora, sobrejetora? Primeiro, nós vamos dizer que uma função ela é injetora, se e somente se, cada elemento do domínio se relacionar com elementos diferentes do contradomínio. Então, nesse caso, eu tenho exemplo de uma função injetora, porque cada elemento do domínio dessa função aqui, pertencentes ao conjunto A, estão relacionados com elementos diferentes pertencentes ao conjunto B. Então, A ligou em 1, B 2, C 3, D 5. Observe que valores diferentes de A foram ligados a valores diferentes de B. Então, nós vamos ter que essa função ela é injetora. Função sobrejetora. Galera, nós dizemos que uma função ela é sobrejetora se e somente se o conjunto imagem for igual ao contradomínio. Se vocês olharem aqui essa função, cada elemento do domínio
do domínio da função ligou a um elemento do contradomínio. Nesse caso, a imagem é igual ao contradomínio. Observem que não sobrou ninguém aqui no conjunto B, que faz parte do contradomínio da função. Então, cada valor de A ligou aos valores de B aqui. A imagem dessa função é exatamente igual ao contradomínio dela. Então, a gente tem que essa função é sobrejetora. Nós dizemos, pessoal, que uma função ela é bijetora se e somente se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, nesse exemplo, eu tenho que essa função aqui ela é bijetora. Por quê? Cada elemento do conjunto A ligou a elementos distintos do conjunto B. Além disso, a imagem dessa função ela é igual ao contradomínio, ou seja, não sobrou ninguém aqui do conjunto B. Pessoal, como atividade de casa, eu quero que vocês façam os exercícios 2, 3 e 7 da página 273. Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês e até a próxima aula.